a professora falou, vocês vão ter que criar um produto pra aula e tal. E eu lembro que eu virei pra Nath e falei, nossa, tenho vontade de ter uma empresa. Daí ela virou pra mim, sério? Eu tenho 100% vontade, já tenho tudo pronto na minha cabeça, que só ela quer depois. Sério? Daí a gente começou a se falar disso, só que, tipo, nisso era ainda mais uma conversa informal, uma ideia. Tipo, a gente falava, eu lembro que a gente sentava e conversava, mas, tipo, não saía do papel. Aí um dia a gente falou, não, vamos fazer isso acontecer. Eu tava frustrada no trabalho, ela também. Então a gente falou, o momento é agora. Tem um fluxo ali de pacientes e vira e mexe. Ai, mas eu queria muito um lanchinho salgado, prático, pra consumir no escritório, no dia a dia. E aí a gente, como nutricionista, ficava, tá, mas qual que eu vou passar? O que tem? E aí a gente começou a ver que realmente não tinham muitas opções. Foi que a gente pensou, tá, vamos desenvolver um snack salgado. E aí, teste vai, teste vem. Um dos testes veio no formato bolinha. Na hora, as três olharam um pra cara da outra, a gente tava no escritório. A gente falou, mas e se a gente fizesse isso, só que sabor chocolate pra virar um cereal? Sports Lovers. Bem-vindos a mais um episódio da Sports Lovers, o podcast da comunidade de quem ama e vive o esporte. Hoje nós estamos aqui com duas convidadas extremamente interessantes, a Nath e a Gi, porque a Jo não veio, só veio as duas, fundadoras da Deli e também especialistas. Ambas são nutricionistas formadas e têm uma grande história. Bem-vindas aí. Obrigada pelo convite. Bem-vinda, meninas. E já aproveitando, como começou essa história da nutrição aí? Já quero saber de onde veio isso, como que vocês começaram por aí, especialistas. Acho que cada uma vai ter uma história. Sim. A minha paixão pela nutrição vem porque desde pequenininha eu sempre gostei muito de fazer esporte. Eu fiz muitos anos de ginástica olímpica e aí chegou uma época que eu tinha que escolher ou eu seguia isso ou eu estudava. E aqui no Brasil a gente sabe como é a questão do esporte. Eu acabei optando por deixar de lado, fui fazer faculdade. Tive muitas questões intestinais e eu tenho muitas restrições alimentares, intolerância à lactose. Eu sempre sofri muito, então eu queria entender para realmente aplicar em mim as coisas. Só que eu achava que na época a nutrição não me traria tanto sucesso, porque quando eu me formei não se falava muito, era muito administração, economia, medicina, direito. E aí eu acabei deixando de lado a nutrição e fui fazer administração, já sabendo que no segundo momento eu faria a segunda faculdade, que seria a nutrição. E aí, desde então, eu dou graças a Deus que eu fiz, porque realmente eu gosto muito dessa profissão e venho me apaixonando cada vez mais. Legal. Então, você tem duas formações. Sim, Legal. Exato. E você, Gi? Tá, a minha história, ela começou na escola, quando eu tinha, 14 anos, que eu tive um transtorno alimentar. E aí eu comecei a gostar muito de entender essa parte da nutrição. Só que eu era muito nova, né? E nesse momento, assim, de escola, tudo bem tóxico, assim. O meu grupo de amigas era, assim, top 3 assuntos. Falar sobre calorias, alimentação, esporte, etc. E aí, quando chegou a hora de escolher a faculdade, eu falei, bom, acho que eu vou fazer nutrição, né? Algo que eu gosto, algo que eu gosto de pesquisar, gosto de falar. Só que, ao mesmo tempo, eu não tava 100%, eu ainda tinha várias questões de transtorno, então seria meio problemático entrar na faculdade. Naquele momento a gente é muito nova, né? 17 anos, a cabeça ainda, não tá 100% formada, de certa forma. Parece que você é muito influenciável, então tinha um medo de começar a nutrição e voltar a piorar esse transtorno. E aí, fora isso, teve aquele mesmo papo, assim, né? De você vai fazer nutrição, mas será que isso dá dinheiro? Eu lembro do meu pai virando pra mim falando, melhor não, pense em outra coisa que você goste. E aí eu fiz administração antes, né? Então, quando eu tinha 17, entrei na faculdade, fiz administração na SPM, que foi coincidentemente a mesma faculdade que a Nath fez. A gente tem idades diferentes, então a gente não fez na mesma turma. Sim. Mas, além disso, a prima da Nath é uma das minhas melhores amigas. Então, meio que, a gente já sabia quem uma era, assim, mas sabe? A gente não era amigas, mas, eu sabia quem ela era, porque ela era prima da minha amiga. E aí, no meio da faculdade de administração, eu voltei a pensar muito na nutrição e, enfim, já com uma outra cabeça, eu já tava, eu sempre, quando eu fiz administração, eu falei, quero empreender. Só que aí, você vai pra administração e você fala, não é assim, né? Quero empreender e vou empreender. Você precisa ter uma ideia, você precisa ter um conhecimento. Ter uma experiência. Uma experiência, exato. E aí, meio que me frustrou. Quando você chega na faculdade, você fala, tá, mas não é assim tão simples, vou empreender, não existe isso, tem que trabalhar, enfim. Daí comecei a trabalhar e comecei a perceber que, não era aquilo que eu queria pra minha vida. E aí eu voltei a pensar na nutrição e aí começou a pandemia. E aí, terminei a faculdade, assim, já tava pensando bastante nisso, e aí seria meio que o momento perfeito, porque eu falei, tá home office, eu poderia fazer a faculdade online à noite, não tem por que eu não fazer. Então eu falei, quer saber, vou me arriscar, não vou ter que sair do meu trabalho, não vou ter que abrir mão de nada e consigo
ver se é isso mesmo. E aí eu comecei a faculdade online, e aí coincidentemente a gente começou na mesma turma. E aí quando eu comecei a ver isso da faculdade, eu comentei com essa minha amiga, que é a prima da Nath. E ela falou, minha prima também tá vendo. Eu falei, sério? E daí a gente já começou a se falar sobre isso. Tipo, eu acho que eu mandei uma mensagem, você mandou, não sei. Daí a gente começou a conversar pra ver como que era o processo seletivo e tal. E aí a gente começou juntas. E aí que começa toda a história. É até uma coincidência, porque não era pra eu ter começado junto com elas, né? Na verdade, eu tinha entrado um semestre antes, mas aí deu a pandemia. Eu tinha que estudar à noite, porque eu tava trabalhando como CLT durante o dia, então era a única opção. Só que daí não formou turma. Por conta da pandemia, poucas pessoas queriam estudar. Aí eu tive que postergar um semestre. Daí nessa que eu posterguei, eu entrei e acabei. Não, e fora que com tipo, elas. você nem ia fazer nessa unidade, porque a São Camilo ela tem 2 unidades. Ela ia fazer na outra, que era mais perto da casa dela, mas não abriu turma nessa. Então meio que parecia que era tudo, tipo, pra ser, sabe? Exato. Aí, tipo, o primeiro dia de aula online, nunca vou esquecer da gente, tipo, falando, tipo, a professora pediu pra gente contar um pouco e tal. E aí chegou a Jo e falou, tipo, oi, meu nome é Giovana também e tal. Tem uma doceria, na época ela tinha uma outra empresa, ela falou, tem uma empresa de doces saudáveis que chamava HT. Daí a Nath liga a câmera, o áudio e fala, sério, eu amo, sei lá o quê. Então já começou meio que aí. Porque era uma... Você consumia o tal do HT. Era uma empresa de doces saudáveis focada muito em sem glúten, sem lactose, que pra mim era perfeito, assim, extremamente saudável. Então eu falei, nossa, como assim? Você é dona da E HT? aí, depois todo mundo, tipo, eu falei, eu fiz SPM. Daí a Nath, eu fiz SPM. Daí a Jo, eu fiz SPM. Daí a gente, tipo, gente, como assim? Daí a gente já criou um grupo, tipo, SPM Nutri. E meio que já, tipo, ali já começou a dar um match. E aí, enfim, daí a gente começou a faculdade, daí primeiro ano pandemia, então, enfim, Online. tipo, meio X, assim. Aí, quando começou o presencial, a gente começou a se aproximar mais. E a Jo, ela fazia como ela tinha mais flexibilidade na rotina, ela fazia umas aulas à noite, umas aulas de manhã. Então a gente se falava um pouco menos do que nós duas, porque a gente se falava tipo o dia inteiro. E aí, um dia a gente tava numa aula, e aí a professora falou, vocês vão ter que criar um produto pra aula e tal. E eu lembro que eu virei pra Nath e falei, nossa, eu tenho vontade de ter uma empresa. Daí ela virou pra mim, sério? Eu tenho 100% vontade, já tenho tudo pronto na minha cabeça, que só louca. Eu falei, sério? Daí a gente começou a se falar disso, só que tipo, nisso era ainda mais uma conversa informal, uma ideia. Tipo, a gente falava, eu lembro que a gente sentava e conversava, mas tipo, não saía do papel. Aí um dia a gente falou, não, vamos fazer isso acontecer, vamos real, sei lá o quê. Eu tava frustrada no trabalho, ela também. Então a gente falou, o momento é agora, porque se não for agora, não vai ser. vai Depois ser, que a gente se exato. formar, não vai ser mais. Então, Ou seja, pós-pandemia, sim. vocês estavam trabalhando já, Sim. começaram o curso, aí Sim. depois da pandemia vocês falaram, se conhecer. A gente tava trabalhando na área da primeira formação, né? Tá. E aí eu tava meio cansada, assim, do trabalho, não tava me identificando muito. E aí abri uma oportunidade de fazer a iniciação científica, que era algo que eu achava que tinha a minha cara. Aí eu fiz 5 meses, falei, gente, não sou uma garota de laboratório pra mexer com ratos, não é comigo. Aí abri mão disso, falei, tá, e agora? Porque voltar pra CLT eu também não vou, né? Aí eu falei, bom, tá na hora de eu tentar arriscar e abrir a minha própria, que eu queria fazer há muito tempo. É até engraçado, porque desde que eu trabalhava no mercado, assim, nas áreas de marketing, eu salvava tudo que eu via no Instagram, eu tenho uma pastinha chamada inovação de produtos. Sem nem saber se um dia eu ia ou não ia. Aí eu falei, agora é a hora. Agora eu preciso. Aí quando ela falou que também foi queria, tipo um match, porque ela falou, isso. eu tenho tudo, eu já tenho sei lá o que, daí a gente começou a, tipo, a ideia era outra, não era nem barrinha na época. E aí a gente começou a ir atrás, assim, só que a gente, tipo, ia e falava, não dá, a gente não tem budget. Aí ia, daí não tem nada a ver. Não dá, ninguém vai Não dá, gostar. não dá. Tipo, não tem como viabilizar isso, ninguém vai querer um produto Dessa forma, daí chegou nessa parte que a gente falou, tipo, de algumas empresas que elas fazem meio que você fala, não, quero produzir aí, eles te mandam um catálogo com produtos prontos, aí você escolhe e você só faz a sua embalagem. A gente falou, mas também não é isso que a gente quer, tipo, qual é a inovação disso, qual é a nossa cara nisso? E aí a gente chegou na ideia da barrinha. Aí eu lembro que era, tipo assim, o último dia de aula, assim, de algum dos semestres, e eu falei, vem pra minha casa depois e a gente começa a pesquisar. Então a gente saiu da aula, a Nath foi pra minha casa, e a gente começou a pesquisar, daí eu lembro, tipo, pesquisar no Google, fábrica de barrinha. Tá bom, vamos ligar lá. A gente ligou em várias. Daí ligou, o cara atendeu, daí eu falei, oi, então, né, queria começar a produzir barrinha. Daí ele, tá, mas você tem uma engenheira? Não. Você tem uma fórmula? Não. Tá bom, vou te passar a engenheira. Tá bom, liguei pra engenheira. Vocês podem falar? Podemos. Ela se vendeu assim, magicamente, tipo assim, parecia que caiu Foi, do tipo, céu. tão pronta, a gente tava pronta pra fechar o Literalmente. projeto. Ela, tipo, vendeu de um jeito que falou, tá bom, é isso. Fechado. Daí a gente tinha já uma inspiração de fora, daí eu ia viajar logo depois. Daí falou, tá bom, vou comprar as barrinhas, a gente marca depois um café
no dia que eu voltar e já levo as barrinhas pra ela. Sim. Daí, ok, fui viajar, volto de viagem, a Nath me liga e fala, então, eu chamei a Jo pra ser parte da sociedade. Eu, como assim? Então, daí, É que era o elo perfeito. Ela foi viajar e aí eu tava na sala de aula conversando com a Jo, que é a outra sócia. E aí eu perguntei, e aí, como estão as coisas? A HT, fazia muito tempo que a gente não se via. Daí ela tava super feliz, mas ela tava meio na dúvida do que ela fazia da vida e tal. Eu falei, é isso, é um sinal. Então, eu e a Gi, a gente vai empreender, você é o elo perfeito, vai empreender com a gente. Porque ela já entendia de gastronomia, ela entendia de sabor, ela entendia de textura, ela entendia de toda essa composição. Ela e ela tinha já tinha empreendido, né? empreendido, Diferente da gente, exato. ela já tinha experiência. Daí a Nath me falou, eu falei, tá bom, bora, né? Aí a Jo aceitou ir tomar o café com a gente com a engenheira. Daí ela falou, tá bom, tá Ela dentro. gostou do projeto, com um pequeno detalhe. Tinha um detalhe. Tipo assim, até então, o nosso modelo de barrinha, assim, na nossa cabeça, porque a gente tava numa vibe, assim, extremamente saudável. Eu lembro que, assim, gente, eu comia frango puro. Eu não colocava nem creme de ricota, nem nada, porque eu tava, tipo assim, não, porque tem aditivo, tipo, extremo. Tá. Tava num extremo nessa fase. E ok. Só que aí, a gente queria levar esse extremo pra barrinha. Então, era uma barrinha completamente seca, sem graça. Daí a gente tava, tipo, na nossa cabeça era isso, tipo, ótimo, todo mundo quer isso, realmente. Daí a Jo falou, gente, mas tem recheio. isso não sem vende, nada. tipo, não existe isso vender. E aí eu lembro que já me deu uma insegurança de, tipo, mas daí vai ter que pôr coisa, sei lá o que. Daí a engenheira falou, calma, vai dar tudo certo, você vai ver, eu consigo fazer sem aquilo, sem aquilo, sem aquilo. Eu falei, tá bom, quero ver. Aí nisso, 1 ano de teste pra chegar na formulação da barrinha, porque realmente começou a ficar muito complexo o que a gente queria, porque nada podia de aditivos e ao mesmo tempo a gente queria textura, camada e sabor. A gente E queria tudo tudo em em um uma produto. coisa só. E aí foi uma conversa até com a engenheira que ela falou, meninas, não dá pra ter tudo em um único produto, senão todo mundo ia fazer o produto perfeito, né? Então a gente começou a entender, ok, o que realmente é prioridade pra gente e o que a gente consegue abrir um pouco de mão, mas sem deixar a parte de saudabilidade, porque a gente queria trazer essa proposta de ter produto saudável, só que ao mesmo tempo gostoso, né? E aí foi uma questão que a gente começou a pensar, tá bom, o que a gente não vai abrir mão? Só que são 3 pessoas E cada uma não exigentes, abria mão. 3 nutricionistas, cada uma não abria mão de uma coisa. Então, assim, foi um vai e vem. E como é que vocês Chegaram no Exato, consenso. no consenso. Porque essa é uma boa história, é um bom ensinamento. Foi Como chegando, chegar em Eu não sei nem consenso. explicar. Tipo assim, cada teste que vinha Acho que tinha o uma principal- mudança. E aí eu acho que, assim, a gente sempre teve um alinhamento principal do que não podia ter. Exato. Então, não podia ter de jeito nenhum poliol, que são os adoçantes que fermentam, então xilitol, maltitol, eritritol. A gente inicialmente queria uma barrinha vegana, que foi algo que a gente abriu mão no meio do caminho, porque a gente não conseguia bater uma meta de proteína. E eu acho que ter a proteína também era algo que estava em consenso. Então, E se a gente... colocou a proteína de colágeno no meio do caminho para conseguir chegar nas 11 gramas de proteína, que era o mínimo que a gente falou que a gente queria. E aí foi acontecendo. Então, tipo, a gente queria as camadas. Com 4 camadas, eram 3 camadas, na Explica verdade. esse lance de camada, porque a gente não é Meio que- nutricionista. Não, A barrinha, Ah, ela ia ser tipo, sabe a Rex Bar lá de Aham. fora? Ia ser tipo aquilo, Ah, sem ok. cobertura, sem recheio, Tá. sem nada. E aí a Jo veio falando que não seria, né, não daria pra comer aquilo, não daria pra vender. Então a gente falou, tá bom, como a gente vai trabalhar um produto que continua sendo saudável e que tem essa questão de sabor, de camadas, e aí foi que a gente começou a pensar em ter várias camadas, que é essa parte aqui do recheio, Boa. cada uma das barrinhas tem uma textura diferente, né? Só que daí um dos grandes problemas é que fazia o processo lá na fábrica ser muito manual. Porque Ficou muito caro. Da porque parte ela das tinha camadas. mais- Exato, cada mais camada era camadas. feito manualmente. E aí isso deixaria o processo como um todo não só mais difícil, mas também Mais mais caro. caro. E também a chance de chegar um produto que não era o que a gente queria, porque era muito manual, era um problema. Então a gente também foi abrindo mão de algumas coisas. Então chegou na barrinha com a camada, mas não tipo do jeito que a gente tinha pensado inicialmente. E por E que aí? vocês escolheram barrinha e por que do nome dela? Eu vou pegar uma barrinha aqui Pega, dessa camada. pra ver aqui. reação ao vivo. A gente, sobre o nome, a gente queria um nome que fosse curto, um nome que fosse fácil de falar e um nome que fosse de uma forma pensando, né, a gente sempre pensando lá longe como empreendedoras, mas que fosse não só nacional, mas quem sabe um dia internacional. Então a gente falou, tá, e aí, que nome que vai ser? No começo nem ia ser Deli, a marca não ia se chamar esse nome, ia chamar BYOS, B-Y-O-S, de Bring Your Own Snack, porque a gente sempre queria snacks práticos pro dia a dia.
Só que daí a gente começou a fazer essa parte de registro de marca e NPI, entender se seria viável ter esse nome, que é uma parte que a gente também não fazia ideia que precisava antes de empreender. Aí a gente foi começar a ver com o advogado que não seria tão fácil assim. No caso, ela tem, tipo, 3 camadas, mas antigamente ela seria uma a mais entre... Exato. Aí a gente começou a ver com os advogados que não dava para ter esse nome, porque tinha 2 motivos. As pessoas iam falar errado, raramente iam falar bios, iam falar bios, e aí começava a entrar em conflito com outras marcas. E aí... Então a gente falou, tá, vamos mudar de nome. Só que isso assim, CNPJ já aberto, tudo ok. Com bios. Sim, Bios. Até hoje, às vezes eu recebo, bios. olá, Bios Nutrition Pai, né? A gente tinha criado e-mail, Tudo, já tinha tudo. certo. Até hoje eu tenho esse e-mail. Também. E eu recebo coisa... Eu tenho que olhar ele até hoje. Exato, tá tudo certo. Empreendedorismo da vida real. Exato. E aí a gente falou, sei lá, a gente começou a fazer um brainstorm, a gente tirou à noite, um dia só pra falar disso. Falando. Daí eu sempre falava muito, tipo, nossa, que deli. Aí eu falei, deli, produtos gostosos, um nome fácil, é um nome curto, é deli. Aí a gente pensou, tá, vamos, não só deli, vamos colocar alguma coisa que reforça a marca. Então veio o Nutrition justamente pra trazer um pouco de força ali, que os produtos, além de gostosos, têm essa parte da saudabilidade. E aí o nome veio por conta disso. Legal. E a barrinha? Porque vocês poderiam fazer várias coisas, vocês são nutricionistas. Olha, essa barrinha eu já tinha comido a de matcha. Só que eu comia de manhã, né? Que aí agora já tá. Essa aqui é muito boa, cara. Eu nunca tinha comido. A de frutas vermelhas. Frutas vermelhas. Tem outro. Tem ó. aqui. Irado, velho. Não, e aí, por que barrinha? Então, na verdade, tipo, a ideia inicial não era barrinha, mas o produto que a gente queria, a gente não tinha budget pra começar. Tá. Então, quando a gente ainda bem que pensou, a gente ainda bem, ia literalmente, exato. porque tudo mudou, assim. Exato. Tipo, um produto que eu até posso falar o que é, É. porque hoje em dia não tem mais nada a ver. A gente Ia ser queria fazer, conta-gotas. Nada a ver. com nada a ver, era tipo assim, Conta-gota? É. eram Exato. conta-gotas com vitaminas e ativos, e etc. Pra funcionalidade, sabe? Exato. Do dia a dia. Tinha uma marca de fora que a gente gostava bastante, que tinha era tipo alguns produtos em gel, alguns produtos em conta-gotas, meio que até não Lipossolúveis, xarope, é. assim, que era diferente realmente, mas hoje em dia, tipo, não ia Nada dar a ver. certo quando a gente para pra Não. pensar, e a gente não conseguiu achar, tipo, uma fábrica que a gente conseguisse com o valor que a gente estava disposto a investir. E aí, quando a gente pensou nas barrinhas, nem sei como chegou nisso da barrinha, na verdade. Não, aí eu comecei a pensar em outras possibilidades. Eu também via muita referência de barrinha lá fora e era um produto que a gente consumia muito, porque na rotina de trabalhar o dia inteiro e ir pra faculdade à noite, a gente era extremamente exigente naquilo que a gente Tipo, a gente não escolhia. gostava de nenhuma barrinha do mercado. A gente não gostava de nada, se achava opções pelo caminho não eram tão saudáveis, se era saudável não era tão gostoso. E a gente também não tinha aquele tempo de ficar preparando o lanchinho em casa, porque a gente chegava às 11 horas da noite querendo Eu tomar banho acordava e às dormir. 6 pra fazer esporte, era Exato. aquele looping, né? Então a gente falou, tem um gap aí, né? Por que não tentar desenvolver barrinhas de proteína? Mas a gente pensou, mas, cara, vai no mercado e olha o tanto de barrinha que tem. O mercado tá super saturado. Daí a gente começou a pensar, como a gente pode se diferenciar dentro do mercado de barrinha? Porque algo que eu sempre penso também é que, se a gente para pra pensar, tudo tá saturado de tudo. Sim. Mas isso se você não soubesse diferenciar. Uhum. Então foi onde a gente começou a pensar, todas têm polióis. Poliol pra mim sempre foi um problema, então isso é algo que a gente nunca abriu mão. Então vamos por esse lado de fazer uma barrinha sem poliol. Retrogosto sempre foi um problema. Pra quem não sabe, o que é poliol? Poliol são os adoçantes que fermentam, então xilitol, eritritol, maltitol e acabam dando Que extensão. assim, não necessariamente vai fermentar para todas as pessoas. Então, algumas pessoas comem poliol e não sentem nada. Mas muita gente, até falando agora da parte de nutrição, não sabe que é isso. Então, sei lá, às vezes você atende... Outro dia eu atendi uma pessoa e ela falou, eu tô comendo tal chocolate fit, uma delícia e tal. E eu falei, mas depois você não se sente mal? Aí ela parou e falou, me sinto. Nossa, isso? Nossa, nunca pensei, porque era o chocolate fit. Como assim? Então, tipo, algumas pessoas sentem muito e outras sentem um desconforto pequeno ou nada também. Mas era algo que para as 3 era um problema, o poliol. Então, tipo, a gente não comia nenhuma, porque eu acho que literalmente na época não tinha opção, não tinha poliol. E aí começou meio que aí, assim, o principal ponto ali era o poliol. E aí depois a gente começou a pensar em outras coisas que a pra gente se gostaria diferenciar. de... E esse lance da barrinha, Alemão, é um negócio muito louco falar, porque é o seguinte, quando eu comecei a treinar pro Ironman a primeira vez, foi em 2017 para 2018, a minha nutricionista,
ela era ela é, né? Porque ela continua nutricionista. Ela é super chata, assim, no sentido de suplementação, usar produto fit, produto, Realmente. essa coisa de barrinha e tal, porque ela falava, cara, você tá comprando uma coisa, mas estão te entregando outra. Que a gente não sabe ler rótulo. Sim, A gente não exatamente. aprende a ler rótulo. Exato. O consumidor padrão, né? E é interessante, porque eu consumia também muita barrinha. Ela falou, meu, primeira coisa que ela falou, para de consumir. Que era uma barrinha que a minha avó me dava, era uma delícia. Sim, Que era provavelmente é de horrível. coisa. Tinha um monte de coisa. Ela falou, cara, isso aí vai ajudar. Então, assim, é interessante também pensar nessas coisas, dessa oportunidade de negócios, de encontrar coisas, né, que na cabeça, no senso comum de todo mundo, tá todo mundo, é nutritivo, é uma coisinha ali e tal. Sim. Sim, É. exato. Ou Não, e é algo que, tipo, cada vez mais a gente tá nessa era do wellness, então as pessoas estão sabendo um pouco mais das Sobre coisas os também. Então, no começo a gente falou, mas será que as pessoas vão saber diferenciar? Tipo, a gente vai vender um produto mais caro porque não tem o poliol, por exemplo, mas será que as pessoas sabem o que é poliol? E aí era, tipo, um desafio, né? Tipo, como marca, como educar o consumidor. educar o consumidor sobre o que é o poliol. Só que também, ao mesmo tempo, como a gente começou a viver cada vez mais essa era, então cada vez mais as pessoas estão sabendo sobre, aprendendo a ler rótulos, então também teve essa facilidade de, tipo, muita gente aprendeu o que era o poliol e descobriu o que fazia mal e encontrou a nossa barrinha. É. E o retrogosto também, foi a primeira coisa que eu vi na comunicação de vocês e me pegou, porque isso me pega. Sim. Você ficar com aquele... Gosto de proteína, né? Não, E aí eu falei, cara, é a primeira vez que eu vejo alguém escrevendo, tipo, de uma forma que as pessoas entendam, que é literalmente isso, é um... Retrogosto. É um retrogosto. eu não, sim, zero merchan, mas assim, quando tava pedalando também, pedalava muito mais de manhã, eu era a única barrinha que eu conseguia consumir no intra-treino, Legal. porque era mais, Não era dura? não era dura. E não ficava Uhum. amassado. 10 horas no- pra comer. Porque, ou não era nem isso, às vezes. Por exemplo, não era nem tão cedo, mas sei lá, você tava pedalando, você tinha que comer. Que é isso? Tem que ser fácil de morder. Senão você se Rápido, desequilibra, de entendeu? Não, total, Então, assim, acho que isso foi uma coisa também que que eu curtia muito, assim, as barrinhas de vocês, assim. E outra coisa que eu vi lá também no Instagram de vocês, que é um alimento nutritivo que dá pra ser gostoso. E eu acho Sim. que isso também é um outro tabu, né? Que vocês quebram, porque se todo mundo fala, tipo, essas coisas fits, tipo, não é gostoso, entendeu? Tipo assim, mas como vocês conseguiram fazer isso? Dá pra ter os dois pra em ter, um exato. produto só. Exatamente. Como vocês conseguiram fazer isso na prática? Então, esse 1 ano de testes e vai e volta, porque... Tem muito problema durante esse ano também, né? Então, quando a gente achou que estava chegando na formulação final, que as três falaram, tipo, nossa, agora vai, tá muito bom. Aí veio o verão do Brasil, Derreteu o calor de 40 graus, a cobertura não tava segurando. A gente falou, putz, Não, e lascou. são ajustes constantes, né? Até depois que lançou. Tipo, a gente teve problema depois. O problema nunca acaba, Nunca essa é a acaba, verdade. exato. A gente O teve, empreendedorismo tipo, é problema atrás de problema problema. quando a gente manda pro Nordeste até hoje. É algo que, tipo, tem que tomar muito cuidado. Não é só mandar, sabe? Porque vai chegar derretida. Se você deixar na sua bolsa e tá muito calor, ela vai dar uma derretida. E a gente percebeu. Vai derreter e não tem muito o que fazer. A gente melhorou o máximo possível, mas também se você muda muito, ela começa a ficar com aquele gosto artificial. Então, tipo, o que é mais importante? Dar uma derretidinha ou ela realmente ser gostosa? Então é isso, sempre tipo, você põe uma coisa, tira outra, põe uma coisa, tira outra. Daí a gente teve também problema, que ela endureceu, ou teve um lote que endureceu. E aí pra achar o problema, o que tá acontecendo? Porque o outro lote não endureceu. Aí descobriu que foi uma mudança no processo, tipo assim, literalmente era pra pôr, exemplo, a ordem do ingrediente. Tipo assim, era pra pôr a castanha antes da pasta. Trocou, endureceu, a gente perdeu uma produção inteira por causa disso. Então são coisas que vão acontecendo, assim. Ainda mais porque a barrinha, querendo ou não, é um produto mais sensível, diferente, por exemplo, do cereal e do snack, que é algo bem mais tranquilo. Sim. E uma pergunta antes de passar para o Alemão. Como é que foi esses desafios na produção? Porque assim, beleza, vocês estudaram administração, marketing na SPM, né? Então, aí vem para nutrição, e aí chega no dia a dia. Vocês estavam contando da história de uma produção que vocês quase perderam completa. A gente perdeu, não foi quase, a gente Perderam completa. mandou tudo de volta. Parece que isso é uma coisa muito interessante, é um case. O Vitor da Z2, o Vitão, falou a mesma coisa, que quando ele estava produzindo um lote, quando ele vendeu tudo, também perdeu uma produção. Como é que foi isso? Como é que foi para vocês como sócias e como pessoas
lidar com essa tensão? No começo a gente surtou. Eu tive um surto, eu acho. É que o bom é que a gente se complementa de várias formas, né? As três. Até tipo de personalidade. Então a Gi é uma pessoa um pouco mais ansiosa e daí às vezes ela tem uns leves surtos quando a gente recebe essas notícias. Aí se ela me fala, depende do meu mood. Pode ser que eu surto, pode ser que Tipo, hoje eu não. tinha que falar, eu precisava muito, tipo, a Jo, geralmente eu desabafo com a Jo, porque ela é a mais calma. A Jo é a mais, tudo vai E dar aí certo. ela tava fica viajando, eu tranquila. falei, ai meu Deus, eu vou ter que desabafar com a Nath, que tá dando errado um negócio de estoque. Como será que ela vai reagir? Mas eu preciso falar com alguém. Aí eu, tipo, então, eu tô meio surtada aqui. Mas eu não Será que queria você vai te falar. surtar comigo? Não queria te falar nada. Ela, não, acordei super bem. Falei, ai, que bom. Então, aconteceu outra coisa, Eu falei, eu acabei de correr 10 quilômetros, eu tô na paz, manda. Pode Mas falar, enfim, tá e aí, tranquila. tipo, voltando pro assunto da produção inteira que a gente perdeu, tipo, a gente fez a produção, chegou, colocou pra vender. E aí, eu pedi umas barrinhas pra mim, mas assim, até então a gente não tinha essa coisa de, tipo, chega a produção, a gente prova e depois a gente vende, porque a gente, tipo, tava na terceira produção, tava tudo certo, nunca Confiante, tinha, super tipo, bem. tido nenhum problema. E a gente nunca tinha nem pensado que a gente precisaria fazer isso, que poderia ter algum problema. Aí, beleza, chega a barrinha na minha casa, já tinha, tipo, uns 5 dias de venda, sei lá. Fui comer a barrinha e falei, que é isso? Fui lá, provei o primeiro sabor, provei o segundo. Na época a gente só tinha 2 sabores. Eu falei, essa não é a nossa barrinha. Eu lembro que eu dei pra minha mãe, ela falou, tá horrível, não dá pra comer. Horrível. Eu falei, não é possível, porque eu não tinha achado tão ruim, mas é quando a pessoa vira e fala assim, tá horrível, não dá pra comer. Exato. Minha mãe, exato. Eu falei, tá, temos um problema. Aí eu ligo pra ela e falei, gente, aconteceu isso, sei lá o que, já surtada, tipo, em choque. Elas, tipo, tá, manda a barrinha pra elas. Daí eu lembro que eu liguei pra logística, preciso que você mande agora pra elas, porque eu não sei se eu tô louca, sei lá o que, elas precisam provar. Daí, tipo, a logística foi lá, mandou pra elas, todo mundo provou, tá horrível. Tá, realmente. Liguei pro dono da fábrica e falei, então, tipo, aconteceu tal coisa. Só que não tinha o que fazer com ele naquele momento. Daí a gente começou, tá, calma, então vamos pensar o que a gente pode fazer. Para de vender. Aconteceu, né? Tipo, imediatamente para de vender. Vamos ver quem comprou, vamos enviar quando a gente tiver o produto, porque a gente não tinha mais produto. Sim. Para essas pessoas que a gente já tinha mandado, vai ter que avisar, tipo, não dá pra só a pessoa achar que é aquilo. Exato. E aí, será que a gente mandou pra todo mundo? Ah, tá, mandou pra... Só que a gente, por exemplo, a gente tinha já vendido pra um ponto de venda. Ponto de venda vendeu pro terceiro, a gente não tem esse acesso mais. E aí, enfim, daí, tipo, a fábrica assumiu o problema, deu tudo certo, eles assumiram o BO, retiraram tudo, mandaram as novas barras, pra quem a gente tinha contato a gente conseguiu mandar. Mas até hoje, eu lembro outro dia que a gente foi mandar mensagem pra uma blogueira. E ela falou, uma vez eu comprei em tal lugar, mas eu não tinha gostado, agora eu amei, eu não sei o que mudou. Provavelmente ela pegou desse lote, a gente Exato. provavelmente perdeu alguns clientes ali. Aí teve uma cliente que mandou mensagem logo depois, nossa, tipo, zero do que eu tava esperando e tal. A gente foi lá e mandou o produto. Então foi isso, tipo, o que tava ao nosso alcance. É algo que a gente começou a aprender também, eu principalmente, como eu, tipo, sou muito do controle de tudo, tipo, eu preciso estar no controle das coisas, quando saem, eu comecei a aprender a lidar, né? Tipo, hoje, por exemplo, tava previsto pra produção chegar, ser entregue hoje, e não chegou, simplesmente, deu um problema na fábrica, que também, tipo assim, não adianta ficar também culpando eles, tipo, gente, vocês têm que me entregar, eles não vão entregar, o que eu posso fazer? Eu falei, você consegue me entregar X caixas, porque segunda-feira eu tenho um pedido gigante de um cliente que tem multa? Ele falou, tá bom, isso eu consigo. Então eu comecei a, tipo, aprender a lidar. Fazer o que tá. Exato, essa coisa. Mas, por exemplo, hoje a gente só trouxe 2 sabores de barrinha porque a gente tá sem estoque. Literalmente. E, tipo, é horrível estar sem estoque numa empresa, sendo que não era pra estar, porque quinta-feira era pra já estar com o produto, daí já atrasou pra sexta. De sexta virou terça. Eu falei, meu, tipo, e agora, sabe? Daí é isso, é um constante aprendizado de, tipo, o que eu posso fazer, o que tá no meu alcance. Não adianta eu ficar me estressando com coisas que eu não posso fazer. O que é o máximo que vai acontecer? Porque a gente sempre fala, tá, o que é o máximo que vai acontecer? Vou pagar uma multa. Ah, vou ter que pagar um motoboy a mais. Vou ter que, tipo, vou fazer o máximo que eu posso, mas tem coisas que vou lá fazer a barrinha, não dá, então... Gestão da vida real, né? Não da vida ideal. Acho que isso é... E a gente falou um pouquinho antes aqui que o mercado de wellness, ao qual vocês fazem parte, né? Tá em constante evolução, tá muitas marcas aí aparecendo e eu vi também um posicionamento de vocês que eu achei muito legal, tipo, alimentos desenvolvidos por nutricionistas. Sim. O que isso faz a diferença nesse mercado aí, no produto de vocês e nos produtos que vocês já viram por aí?
Eu acho que confiança, primeiro de tudo. A gente tenta ser muito transparente em tudo que a gente comunica. Acho que entrando nas nossas redes sociais já dá para ver a nossa transparência. A gente fala o que dá certo, o que não dá. Os problemas que deram em produção acontece, faz parte, agora é como resolver. Mas o que eu vejo desse mercado de wellness é muito legal, que está crescendo. Eu acho que não vai parar de crescer. Só que é um ponto que tem que tomar muito cuidado, porque muita gente quer surfar a onda do wellness e aí começa a querer, eu vou inventar esse produto, eu vou empreender, e tá tudo bem. Você pode fazer esse produto, só que por que você está fazendo esse produto? Porque você quer simplesmente surfar a onda e começar a ganhar o dinheiro em cima disso? Ou porque realmente é um produto que faz sentido na sua rotina, é um produto que você tem conhecimento sobre? Eu acho que o mais importante em surfar a onda nesse mercado é você também ter um conhecimento técnico para desenvolver um produto que realmente seja de qualidade e não só fazer o produto por fazer. E eu acho que isso traz muita diferença pra gente, porque as três são muito consumidoras da marca. Então a gente tá o tempo inteiro consumindo as barrinhas, o cereal. A gente não fica sem, literalmente. Então o snack também, agora que a gente lançou recente, então eu acho que isso faz muita diferença em qualquer marca, né? Você ser a própria consumidora. Próprio consumidor e saber defender seu produto. Então, por que você escolheu esse ingrediente? Por X, Y, Z. Não só por tal. Não, porque é o que eu tinha falado, né, no começo. Tem muitas fábricas que literalmente tem um portfólio de produtos, aí você fala, quero fabricar whey. Aqui, tá, tem X, Y, Z, você só escolhe o sabor, só que todos têm, sei lá, sucralose, exemplo. Que é algo que a gente não quer ter na nossa marca. Daí você pergunta pra essa pessoa que começou a entrar só pra surfar onda, mas por que você escolheu esse? Porque era o que tinha. Tipo, a pessoa não vai nem saber defender, mas porque, tipo, o porquê daquilo e nem sabe se sucralose faz mal ou se não faz. E eu acho que é algo que a gente sempre quis, era, tipo, que a pessoa pensasse na dela e pensasse em confiança. Então, sei lá, um exemplo. A Essential é uma marca que a gente sempre admirou muito, que a gente fala, tipo, compraria qualquer produto de olhos fechados, porque a gente tem uma admiração. Até, tipo, a Z2, por exemplo. Quero comprar gel, eu compraria de olho fechado, porque eu confio, sabe? Tipo, é uma marca que me passa essa confiança. E era algo que a gente sempre quis também. Eu acho que como nutricionistas, a gente tem esse cuidado. E também eu acho que passa essa confiança de, tipo, eu consumo o meu produto, tipo, eu, a pessoa que estudou isso, que sabe se faz mal ou não, sabe o que isso pode causar na minha saúde, sou consumidora. Então, eu acho que tem todo esse lado da confiança e do embasamento, né? Então, eu não vou fazer um produto só por fazer para vender. Sim. E como foi a evolução aí depois da barrinha? Que veio ter uma história legal aí do cereal. O cereal nem tava na nossa mente fazer um cereal, né? Na verdade, depois das barrinhas a gente pensou, o que a gente pode fazer? Vamos tentar fazer mais um produto. E aí até chegou uma parte que a gente teve que se decidir, vamos seguir como uma marca de suplemento, porque hoje as barrinhas são categorizadas como suplemento pela questão da proteína, ou a gente vai seguir como uma marca de alimentos. Então é algo que a gente teve que parar para pensar. A gente chegou a fazer testes de produtos como proteína de colágeno, a gente fez, e a gente falou, não faz muito sentido, porque apesar das três consumirem muito todo dia na rotina, não é o que a gente quer passar com a marca, né? A gente quer ser uma marca de alimentos saudáveis na rotina das pessoas e estar presente em todos os momentos ali do dia da pessoa. Então foi onde a gente escolheu ser uma marca de alimentos, e dentro disso a gente começou a pensar o que mais que a gente poderia fazer, mas que não tivesse tão saturado quanto as barrinhas, que querendo ou não já tem muitas. E aí a gente viu uma oportunidade muito grande nessa parte de salgados, até porque como as três atendem, tem um fluxo ali de pacientes e vira e mexe. Mas eu queria muito um lanchinho salgado, prático, para consumir no escritório, no dia a dia. E aí a gente como nutricionista ficava, mas qual que eu vou passar? O que tem? E aí a gente começou a ver que realmente não tinham muitas opções. Foi que a gente pensou, vamos desenvolver um snack salgado. E aí, teste vai, teste vem, um dos testes veio no formato bolinha. Na hora, as três olharam um pra cara da outra, a gente tava no escritório, né, a gente vai uma vez na semana, a gente falou, mas e se a gente fizesse isso, só que sabor chocolate pra virar um cereal? E aí a gente ligou pra engenheira. Até então, assim, só rapidinho complementando, a gente nunca pensou no cereal, porque tinham lançado um cereal há um tempo atrás e não foi pra frente, e a gente sabia, tipo, meio que o por trás daquilo. E a gente falou, cereal é um produto que muito não dá difícil, pra fazer. Então a gente nem, tipo, pensava nisso, porque na nossa cabeça era,
Eles tentaram, não deu certo, não existe fábrica que faz, não vai dar. Fim. E aí, tá, mas vamos. Agora me perdi. Daí Não. a gente Você tava falou, falando tipo... que você começava com salgadinho e tal, aí vocês chegaram no Daí falou, escritório. vamos tentar fazer um, Isso. tipo, sabor doce. Doce. A gente nem falou chocolate até então, É. eu acho. Mas enfim, daí a gente falou com a engenheira, falou, dá. Daí ela mandou o teste, a gente falou, Porque só para também explicar um pouco como funciona, né? A gente tem a ideia do produto, então, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo. Ok, a gente tem o conhecimento dessa parte técnica, do que colocar de ingrediente, do que não colocar, mas a gente não tem esse conhecimento de... como a gente vai conseguir fazer durar mais na prateleira, como a gente vai conseguir fazer essas partes mais detalhistas. Comerciais, né? E aí, por isso que a gente sempre tem uma engenheira que ajuda no desenvolvimento do produto também. Então, a gente sempre troca muita ideia com ela se é possível fazer esse produto ou não. E aí foi que ela falou que daria para fazer o cereal. E por que que, antes de vocês, qual foi a análise que vocês fizeram sobre tentaram fazer o cereal e não deu? Por curiosidade mesmo. não, O é que que, que tipo você- assim, qual foi a a avaliação de vocês? fofoca do Ah, mercado isso, foi é. que quando tentaram fazer o cereal, a fábrica que fazia era tipo a mesma fábrica da Kellogg's, ou enfim, ok. não lembro qual marca. E Uma eles não gigante aí, conseguiam cara. encaixar a produção deles, que era uma produção pequena. E aí não tinha, tipo, eles não conseguiam ter produto para atender Ok. a demanda. Porque demanda Porque- tinha. A demanda tinha, Tinha, exato, mas muita não pra demanda. Eles não produção, conseguiam acompanhar a produção demanda, não sei, eu não sei exatamente, mas assim, a gente sabia meio que desse burburinho, então a gente ficava tipo, bom, não dá, cereal não E é isso. tipo, E a é gente isso. passou tanto vai e vem com a barrinha que a gente falou, não vamos fazer pra um mais produto que seja complexo. dor de cabeça, de Sim. complexidade. Mas aí no fim foi muito mais rápido do que a gente pensava, porque eu acho que as barrinhas demoraram tanto que na nossa cabeça Ia todo demorar. produto ia demorar 1 ano, pelo menos 6 meses para desenvolver. Mas foi muito Só rápido. que foi muito rápido e a gente conseguiu, na verdade, teve um pequeno problema de produção novamente quando a gente foi lançar o snack, que era para ter sido lançado antes, mas a gente acabou lançando só depois porque teve um problema de embalagem. Então a embalagem quando ela veio tipo, Tipo, ela ainda muito tá maior. tipo, É a ela ainda vai primeira. melhorar. Exato, mas ela veio bem maior. Ela veio maior do que isso. Muito Não, maior. Ela veio, tipo assim, quase desse tamanho. Um dobro. E aí, Cara. a gente ia lançar, tipo, Na a ideia Naturaltech. era lançar na Naturaltech. Tá. Nossa primeira vez. Problema. Qual Literalmente. Naturaltech? De que ano? Desse ano. E, tipo, já tava dando BO, e eles já estavam, tipo, a gente não vai conseguir tantas quantidades porque a gente não tá conseguindo colocar. Aí eu falei, eu tô indo aí, eu vou pegar o que der, e é isso. Aí eu fui até a fábrica, tipo, um dia antes da feira, literalmente. Quando eu cheguei e eu vi a embalagem, eu falei, não. Eu liguei pra elas no FaceTime, gente. E agora? Tipo, Não vai olha isso, não vai dar, não vai dar. dar. Exato. Primeiro assim, a gente tinha, tipo, 300 embalagens só pra feira inteira. Graças a Deus. E é um negócio desse tamanho horroroso. Daí, eu falei, bom, vou pegar o que tem. E A é gente vai isso. fazer. A gente degusta, a gente fala que não tá A pessoa vendendo. conhece, pelo menos. No final, se sobrar um pouco, a gente vende o que tiver, explica que a embalagem não vai ser assim. E daí, semana que vem, vai dar tudo certo, né? Daí já ligamos pro fornecedor de embalagens, tal, ok. Semana que vem virou 2 meses, em resumo. A gente ficou, tipo, 2 meses sem produto, com muita gente pedindo produto. Aí, Porque foi um falando que ia sucesso lançar, na falou que ia lançar, Naturaltech. não, exato, o quê? Aí refez a embalagem, daí, como vocês podem ver, ela não tá perfeita ainda, né? Mas Vai- já tá bem menor. Não, Sim, o tamanho tá tá certo, mas a impressão, o ainda tem enquadramento, coisas- alguns detalhes que acho que talvez só a gente repara, mas que provavelmente. precisaria melhorar. E aí falou, bom, é isso, né? 2 meses e meio, ou quase 3, sei lá, Eu não- depois a gente sei lá. lançou. E aí o cereal veio antes, então. E o cereal deu certo. E aí, tipo, o cereal ele ficou pronto até antes do snack. E a gente ia lançar na feira, a gente falou, quer saber, tipo, ansiedade, Vamos lançar estratégia um de cereal marketing, logo. por que não já lançar? E deu muito certo. Foi, tipo, muito uma virada de chave, assim, pra empresa. Deu um boom gigante. Tipo, na feira, assim, muita gente... A gente tava com stand pequeno, né? Tipo, a gente foi, tipo, o menorzinho de todos no último corredor. Stand empreendedor. E muita gente chegava, tipo assim, nossa, tava procurando vocês, quero muito provar o cereal. Foi muito legal. Muito assim, legal a experiência, reação, né? exato. Não, e assim, a minha experiência com a Adele foi assim, beleza, barrinha e tal, mas a galera ao meu redor é tipo assim, você precisa falar com as meninas, porque as meninas lançaram um Nescau Ball, vou até fazer um Nescau Ball de verdade, que é bom, que é maravilhoso, Exato. que é proteico, Vim assim, comer nesse calbal é, saudável. saudável, não, e assim, começaram a falar isso, falei, A cara, gente escutou muito isso na Naturaltech. não, muito. é o que eu mais escutei. Assim, eu ia até evitar de falar isso, mas assim, cara, foi a coisa que eu mais Foi. escutei e eu achei que é uma baita comparação, porque
pra vocês também posiciona de um jeito muito legal, que era Exato. aquilo que vocês colocaram no início. Saudável. Saudável, entra no dia a dia, Exato. gostoso, Exato. então... Não, e aí, Poxa. assim, até, tipo, um pouco antes de lançar, a gente ficou com muito pé atrás, porque a gente fez toda a produção, e aí eles passaram o preço, como foi tudo bem rápido, eles passaram muito, tipo, já tava tudo certo. Quando eu vi o preço, eu falei, meu Deus, vocês não vão comprar, vai dar errado, sei lá o quê, daí eu já comecei a entrar no meu lado modo surto, né? Vai ter que custar isso, sei lá o quê, mas é muito caro. Gente, assim, é caro, mas é tão bom que as pessoas pagam. E, tipo, a Exato. gente tava, tipo... Eu lembro que no dia anterior do lançamento eu tava, tipo assim, será que vai vender? Como será que vai ser? As pessoas vão achar muito caro, falou o quê? E deu muito certo. Então, Sim. tipo, as coisas vão acontecendo, sabe? E é, tipo, é isso, né? Você quer ter tudo em um produto, então você vai ter que pagar por isso. E, Gi, você falou assim, né, que você ficou preocupado com esse negócio da grana, né? Eu fiz uma pergunta, acho que fora da gravação, que é, como é quem toca a Adele, né? Quem que Faz o quê? faz o quê? E aí vocês deu uma explicação Sim. muito boa. É, a gente se divide, né? Tipo, aconteceu naturalmente É. essa divisão. Então, a Nath sempre trabalhou com marketing, então, automaticamente, ela já Eu foi pro fiquei com marketing. essa parte, Tipo, não 100%. teve nem dúvidas. E eu e a Jo meio que foi acontecendo. Tipo, a Jo sempre foi muito dos contatos, ela é muito, tipo, comunicativa, ela conhece muita gente. Então, automaticamente, ela também já foi pro lado do comercial. Ela é muito boa com conversar, assim, se ela, tipo, a gente chegou aqui, a gente falou, nossa, faltou a Jo aqui, que, tipo, é a que mais é comunicativa das três. E eu sempre tive esse lado do controle até, assim, tipo, eu sempre fui muito Organizada. organizada, as três. a parte da operação, assim, eu gosto, até, tipo, RH, assim, a gente não tinha, mas, tipo, eu já sabia bastante sobre, e a parte do financeiro, que eu já tinha trabalhado com isso, então também, tipo, tudo foi encaixando, então eu cuido mais desse financeiro operacional, assim, a Jo do comercial, e aí a gente trabalha muito em conjunto, porque uma coisa conversa muito com a outra, né, então compra de insumos, etc, a parte de organizar as produções, que também é algo muito novo para as três, Sim. então a gente faz muito juntos, e sempre é uma nova surpresa, sempre é um estresse. E aí a Nath cuida do marketing, e hoje em dia a gente tem uma estagiária que ajuda ela, né? Porque também a gente, desde o dia 1, literalmente, posta todos os dias nas redes sociais. Então também, tipo, é um trabalho mental Cansativo. absurdo. Uma hora meus neurônios Não, falam, chega uma "E hora que agora? é assim, O que eu vou meu fazer?" Deus. E você que fazia? Sim, 100%. Eu sempre gostei muito dessa parte, assim, desse lado criativo. E aí, até uma coisa que eu falava muito para as meninas no começo, que elas eram muito apegadas a esse negócio. Ai, mas não tá bonito, mas tem que ser perfeito. E hoje eu falo muito, tudo bem não tá perfeito, você não vai fazer tudo perfeito, mas para você ser lembrada, você precisa ser vista. E para você ser vista, você precisa postar. Então desapega disso do perfeito. Não, é que às vezes ela postava umas coisas e falava assim, meu Deus, eu tô tenebrosa nesse negócio. E a gente... Daí lá, foda-se, não é pra ser bonita, é dane-se. Exato. Mas teve um que tava tão ruim que a nossa estagiária fez um meme, meu. Tipo, ela fez uma figurinha, até que ela começou a mandar de tão ruim que tava. Eu falei, não é possível que você postou isso. A gente tem esse combinado aqui no Sports Lovers, assim, eu sou o cara da estética também, eu sou o cara que fico cuidando. Aí o alemão começa a falar assim, que eu também sou um pouco perfeccionista. Aí eu vou falando assim, puta, alemão, não tá bom, cara, não sei o que. Aí ele fala assim, vai resolver ou vou resolver aqui? Quando ele fala isso, cara, é assim, tipo, vai sair qualquer coisa, porque a tese dele é essa, tipo, tem que ter... Tem que ter Tem que alguma ter. coisa. Tem que ter, Eu acho entendeu? que tem que ter, mas também eu acho que tem que ter uma estratégia, né? Sim, Então, sim. a gente sempre faz cronograma mensalmente. A gente pensa se faz sentido postar no TikTok e no Instagram, ou se a gente tem que mudar para as duas plataformas. Então, é uma coisa que eu gosto muito e eu acabo estudando muito sobre. E aí foi acontecendo, mas chega uma hora que os neurônios realmente... Eu faturava e ela falava, tipo, gente, precisa de ajuda. Só que eu sou zero, criativa zero do marketing, eu ficava assim, ó. E quando ela me pede post, então, gente, meu Deus, ela me manda assim, você tem que fazer um falo, vídeo gente, de vocês têm que tal forma, aparecer tal forma, também. tal forma. As três tem que ser a cara da marca, não pode ser só uma. Aí eu mando o vídeo, daí a estagiária começa a mandar uns memes meus fazendo vídeo, ela, tipo... Isso é muito ruim, realmente. Outro dia eu queria fazer um post no meu Instagram, eu mandei mensagem, tá bom, ela, não, quer que eu faça? Então, não nasci pra isso. E como vocês fazem aí, né, pra equilibrar tudo isso aí, o lado wellness da coisa, o que empreendedoras, nutricionistas, essa vida louca toda aí, o que vocês fazem fora das câmeras? Tudo. Dá uma surtada. Não, mas
A gente tenta equilibrar tudo. O bom é que a gente se ajuda muito em tudo. Então, por exemplo, às vezes eu não vou conseguir participar de uma reunião, tudo bem, elas estão ali para tocar e a gente se passa tudo depois. E também entender que a gente não vai conseguir equilibrar todos os pratinhos com a mesma intensidade sempre. Então, vão ter momentos que um lado vai estar fervendo um pouco mais do que o outro. E a gente tá ali para se ajudar nisso, então a gente sempre tenta respeitar também as férias uma das outras. A gente é então, muito parceira, eu acho que isso ajuda muito, assim, sei lá, às vezes, tipo, agora, a Jo Jo tá a gente vai fazer o viajando. mínimo, tipo, a gente vai falar o mínimo possível Exato. com A ela gente pra ela criou um conseguir grupo, aproveitar. Ela vai ver se depois. E a "Ah, gente não, vai vocês tocar fizeram as isso comigo coisas, também, tá?" exato, você Eu também. descobri depois, exato. Eu fui viajar antes da Jo, aí eu voltei, aí do nada um grupo dela sem a Jo. Aí a estagiária que criou e ela mandou: DLC. "Oi, criamos isso aqui enquanto você estava viajando para não te atrapalhar na viagem, Nath." Tá bom. Então a gente tá fazendo. a E gente aí, tipo, sempre... isso de equilibrar com a nutrição, assim, eu acho que cada uma tem uma relação diferente com a nutrição. Então, por exemplo, quando a gente se formou, a Jo nem ia atender. Tipo, ela literalmente falou, gente, eu só fiz nutrição pra mim. E ela decidiu atender depois, porque a gente muito incentivou, tipo, meu, você é nutricionista, tenta. Se não gostar, Começa, se não mas gostar, você vai para, parar. porque E hoje tá ela adorando. ama. Exato. E aí cada uma tem uma relação diferente, mas assim, eu acho que cada uma tem as suas entregas da Deli e o que a gente tá combinado. Então, tipo, uma vez na semana todo mundo vai no escritório. Óbvio, se tem um imprevisto, todo mundo entende também, mas a gente, tipo, se compromete com o que a gente, tipo, Sim. tá estabelecido no exato. papel de cada uma. Agora, por algum motivo eu tive um problema, preciso de uma ajuda, todo mundo vai estar lá pra se ajudar. E aí cada uma toca a sua vida de nutricionistas, tipo, à parte, respeitando que precisa ser entregue as coisas que foram estabelecidas na DL. Mas acho que o legal também, que as três são nutricionistas, inclusive a estagiária é estudante de nutrição também, isso foi uma mega coincidência. A gente acaba discutindo muito nutrição quando a gente tá juntas também. Então, às vezes, A eu gente tenho troca paciente muita ideia, assim. que eu tenho uma dúvida se é melhor fazer isso ou aquilo. O que vocês acham? O que vocês fariam no meu lugar? Exato. Então, a gente acaba discutindo um pouco de tudo, além dessa questão da... Tipo assim, eu atendo muito mais pensando, tipo, emagrecimento, etc. Daí tive uma paciente maratonista. Não é o que eu tô acostumada a fazer. Aí eu, tipo, liguei pra ela, tipo, ai, gente, me ajuda. Tipo, o que vocês acham desse plano? Vocês acham que tá bom essa estratégia de gel, sei lá o quê? Porque não é o que eu tô acostumada. E elas super me ajudaram. Se elas não tivessem me ajudado, provavelmente eu ia demorar, tipo, o dobro de tempo pra conseguir fazer esse plano. Então, acho que tem também essa troca. E assim, de equilibrar, eu acho que cada uma tem o seu, mas falando de mim, eu acho que a Deli sempre é minha prioridade. Eu gosto de atender e eu acho que isso a gente tava falando no carro. Tipo, foi uma surpresa, porque foi a segunda faculdade. Eu achei que seria, tipo, a paixão da minha vida atender. E eu descobri que não é e tá tudo bem. Eu gosto muito ainda, mas principalmente quando eu conheço minimamente a pessoa. Eu sinto que quando é uma pessoa completamente X que veio, né? Eu tenho uma certa dificuldade, assim, porque tem essa troca muito de perto, assim, você tem que se abrir, você tem que escutar a pessoa. Então, às vezes, eu tenho um pouco, tipo, eu fico repensando, será que eu gosto mesmo disso e tal? E aí, às vezes, sei lá, você tem uma semana boa e fala, nossa, não, eu amo atender. Então, às vezes, oscila um pouco, mas eu sempre deixo a Deli como prioridade. Então, eu limito muito minha agenda de, tipo, eu vou atender de 3 a 4 pacientes na semana e é isso. Tipo, eu não tô disposta hoje a atender mais e tá tudo bem. Já a Nath não, ela já atende, tipo... Ela já, tipo, não põe limite na vida dela e é isso. Você atende tipo, quantos por semana? Eu não coloco um número, assim, conforme o paciente vai aparecendo, mas é isso. Eu também sempre... Eu coloco a Deli como prioridade, então se eu tenho muitas coisas da Deli para fazer, eu não vou pegar muitos pacientes, eu vou colocar para depois, e se ele não puder, tá tudo certo. Eu acho que hoje tem para todo mundo, e é isso. Então eu tento equilibrar a minha semana de acordo com as demandas que eu tenho, né? Então vai ter meses que eu vou conseguir atender mais, vai ter meses que eu não vou conseguir atender tanto, porque talvez a gente vai ter novidade na Deli vindo e a minha cabeça vai estar 100% focada em estratégia para esse lançamento. Então eu vou equilibrando assim os pratinhos. Mas em resumo, eu acho que é, tipo, secundário para as três o atender. Tipo, a gente gosta, a gente atende, mas, tipo, o nosso foco, acho que das três, é sempre a Deli. Então, se tem alguma coisa muito importante, todas vão fechar a agenda e tá tudo bem. Eu acho que até por ser a segunda formação das três, isso mostra que realmente a gente fez por gostar muito, por ser uma paixão e querer entender sobre, mas talvez não como a prioridade, né? Tipo, eu não conseguiria me ver só como nutricionista hoje em dia, não seria feliz. Mas eu acho fantástico, por exemplo, essa era uma pergunta que eu ia fazer. Por que vocês já responderam, por que vocês
continuaram atendendo. E eu acho isso muito legal, porque também dá esse contato com o público. Sim. Por exemplo, parte do snack saiu de um insight coletivo dos seus Sim, do atendimento de vocês, né? exatamente. Então, assim, Isso é muito... é interessante isso. E vocês... Eu vi o Instagram de vocês, então que você falou, vocês têm que ser a cara da marca, então Sim. vocês falam bastante lá também. Como que vocês veem esse marketing de influência que tá aí? Tem muita gente também que não é um especialista também passando dieta, como que isso cai para vocês aí como especialistas e também para quem tá ouvindo a gente, tem bastante gente que estudou, enfim, que também é nutricionista. Como que bate esse tipo de coisa aí para vocês? Hoje não tem muito como controlar de onde as pessoas tiram informações. Tem que ter muito filtro, mas se a pessoa é 100% leiga, é muito difícil mas como que eu sei se isso é confiável ou não, né? Então acaba acreditando em muitas coisas que vê na internet. Eu nem difícil sei, essa pergunta, é muito difícil essa pergunta, porque é algo que foge um pouco do controle ali de todo mundo, né? Então... Eu acho que é algo que incomoda, É. porque a gente vê tanta informação que Besteira. não é real, assim, sei lá, eu vejo até, sei lá, o tanto de coisa que minha mãe fala, nossa filha, eu vi, que, sei lá, o meu que, sei lá pai o o que, dia e você inteiro. falou assim, aonde você viu, mãe? Ah, no Instagram, mas você viu a fonte? Não, né? Pois Por isso que eu tô te perguntando, tipo assim, tá, pelo menos ela tem pra quem perguntar, E quem não e tem? quem não tem? É. Sim. Então, é difícil isso. Então, eu acho que assim, a gente usa até a rede social da Deli como forma de educar o nosso público e tentar até ensinar a pessoa a ler os rótulos. Porque é isso que você falou, tipo, às vezes você tá comendo um negócio e você acha que você tá fazendo o melhor pra sua saúde e na verdade era melhor você tá comendo, sei lá, o chocolate. Realmente, tipo, tem coisas que às vezes eu faço até a comparação na minha cabeça. Tipo, eu prefiro comer um chocolate e bater uma proteína do que comer X snack proteico, porque vai ser pior do que eu só ir lá e comer outra coisa. Sim. Então é bem difícil, tipo, realmente é algo que incomoda, assim, escutar, às vezes, sei lá, você tá na academia, daí você vê o personal lá passando a dieta, tipo, cara, Você tem que passa o tomar treino, eu não fico creatina, passando mas... treino pro meu paciente. Eu falo, tipo, você tem que, você posso até indicar um personal, mas eu não vou virar e falar, tipo, não, você vai lá, malha bíceps hoje, tríceps, tipo, e aí você vê sempre, tá, tipo, na academia você escuta alguém virando e falando, não, você tem que tomar creatina ou bomba até, e você fala, meu Deus do céu, onde a gente vai parar? E as informações são disseminadas muito fácil, né, tipo assim, você posta na internet, tipo, tem alcances gigantes das blogueiras, e aí teve até uma coisa interessante, assim, de falar, que o CRN começou a implicar muito com as nutricionistas. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Então, tipo, a gente ficou muito revoltada de ver, assim, talvez eu seja cancelada pelo CRN por falar isso, né? Mas, Não, tipo mas assim... A gente foi teve uma muito- pessoa que falou Do CR, do CRN. CREF. do CREF. Ah, Mesma coisa, sim, talvez. mas conta essa Tipo história. assim, Você não vai ser cancelada, né? pode ser. Que não, pode ser que sim. Mas, tipo, basicamente, tipo, muitas nutris, tipo, até virou uma zoeira. Tipo, pra ser nutri tem que ser blogueira. Tipo, realmente, assim, se você quer mais paciente, quanto mais você posta, Claro. tipo, vai te trazer pacientes. E eu acho que muita gente começou a ficar incomodada com isso. Por exemplo, eu odeio postar, eu odeio mostrar minha vida. E, tipo, claramente, se eu mostrasse mais, eu teria mais paciente. Mas quem mostra, eu acho ótimo. Quem sabe fazer, que ótimo pra pessoa. Sim. E aí, provavelmente, isso deve ter incomodado Mas é, muita gente. Mas, tipo, assim, muitas nutricionistas postam marcas, né? E é isso. Acho que a gente tem essa visão como Nutri e é legal que eu acho que a gente também tem a visão como donas de uma marca. Então, você manda produtos pra pessoa e tem Justamente. nutricionistas que postam agradecendo, o que é o no normal, Hoje em dia. né? E aí eu acho que começou a ficar tanto que o CRN começou a implicar que nenhuma nutricionista mais pode mostrar a marca. A marca, Então, literalmente. hoje Ela você vai podia ver seguir. nutricionista postando, é tipo, assim eu posso postar, porque não tá aparecendo dele. Mas assim eu não posso postar. Tipo, ela pode até marcar a gente pra gente repostar, só que não pode ter, tipo... Apareceu a escrito o marca. nome da marca. E aí, tipo, literalmente, a gente, como marca, a gente fica pensando, tá, mas eu vou mandar pra Nutri, ela não pode nem divulgar o produto, beleza, ela pode ainda prescrever, só que não faz sentido a blogueira do além... que não tem que conhecimento não tem nenhum sobre... conhecimento, poder postar o que ela quiser, falar o que ela quiser, não ter nada a perder, e a Nutri, que sabe o que ela tá falando, tá, tipo, indicando um produto que ela de fato usa, Sim. óbvio que vão ter seus
problemas. Vai ter as dentro disso, exceções vão ter ali. nutris ali também que vão postar qualquer coisa que Exato. recebeu, que vão estar sendo pagas por trás, que é algo que a gente também sempre Não faz. nunca fez e nunca vai fazer, tipo, porque assim, tem muita marca que já ofereceu até pra gente como nutris, tipo assim, não, você vende com seu cupom e a gente dá X% do produto. Gente, é muito antiético, no meu ver. Você, como nutri, você tem uma responsabilidade ali, você vai estar, tipo, lucrando em cima do seu paciente. Eu acho realmente muito errado. E a blogueira, não, eu acho ok porque, tipo, ela não tem essa responsabilidade É a de ter um vida paciente, dela. ela tá Exato, prescrevendo exato. pra alguém, é diferente. A Nutri, aí eu super entenderia o CRN ir atrás disso. Agora, você não poder postar as coisas com a marca, Que você não você poder, usa. tipo, não faz sentido. E aí, tipo, é um problema, sabe? Tipo, todo mundo pode postar menos a Nutri, que é quem E a única que disso. tem o conhecimento sobre, mas tudo bem. Exato. Eu acho que a Sports Lovers, ela nasce muito nesse sentido. A gente, eu já contei essa história 1 milhão de vezes aqui. Cara, eu segui uma mulher que falava tudo de nutrição. Tudo de inflamação. Até um dia que eu falei assim, cara, quem é nutricionista? Vamos marcar uma consulta. Eu descobri que ela não era, velho. E assim, ela dava aula, masterclass, o caramba, curso. E assim, nem sei se ainda continua fazendo, mas é isso, assim, acho que... E também acho que essa parte chata da regulamentação também, que as marcas... É muito legal, né? Porque vocês vivem as duas realidades. Claro. Pô, é isso, como é que a nutricionista não pode fazer propaganda daquilo que ela usa ou acha... Fato, exato. Exato. E ela recomenda, né? Tipo, a gente parte do princípio que uma pessoa pode recomendar aquilo que ela usa, Sim. porque é autêntico, né? E a gente tem experiências aqui que essa comunidade de vocês, nutricionistas, próprios personagens, é muito legal, porque vocês realmente são autênticos. A gente manda alguma coisa, tipo, cara, eu vou provar. Se eu não gostar, eu não vou postar nada, eu não vou fazer, porque eu tenho uma responsabilidade sobre os meus alunos, sobre os meus clientes, e eles veem em mim uma voz de autoridade. Exato. Então eles têm essa noção, diferente, tipo, de uma pessoa que não tem, tipo, esses Sim. critérios. É, Então, e é muito louco, né? Tipo assim, todo mundo poder, menos quem faz sentido poder. E isso, Exato. tipo, gente, não é possível O que está acontecendo? com o mundo. e a gente tá dando voz às pessoas que não têm o conhecimento técnico e a autoridade para poder falar disso. É isso que a gente tá fazendo. No fundo, é isso que tá acontecendo aí. Porque não existe vazio, né? Não, Existe vazio. se ou seja, tem um vazio, alguém vai ocupar esse Exato. espaço para falar. Se as nutricionistas não falam, alguém vai falar. Porque vai falar, né? Até porque vocês são marca. E vocês vão precisar de alguém falando. Exato. Então, assim, Daí, tipo, isso é muito ruim, porque assim, quando a gente vai fazer um seeding, quem faz mais sentido? A Nutri. Mas a Nutri não pode postar. A gente, como marca, a gente precisa ser postada. Tem um gasto por trás. Tipo, tem um gasto, não é tipo, tranquilo, tudo bem, eu vou mandar pras Nutris, elas não vão postar, mas elas vão prescrever pro paciente. Ok. Só que isso não vai fechar conta. Porque, tipo, quantos pacientes elas vão prescrever? Se prescrever, Qual vai ser a se de vida? fato faz sentido pra esses pacientes que ela tem. Tipo, então é muito complexo isso. Sim. E tem uma outra pergunta também que eu sempre faço. A Sports Lovers é a comunidade de quem ama e vive o esporte. E aí eu queria saber quem é vocês no esporte. Já fiquei sabendo aqui por trás das câmeras que tem histórias aí. Então primeiro você e depois você. Bom, agora eu estou na minha fase iniciante no triatlon, bem iniciante mesmo. Pra mim, ser avançada. Não, iniciante, mas eu sempre... Volta, tá? Só pra deixar ele estar. Tá bom, vamos ver. Você saber. Por enquanto eu tô gostando. Então, Mas eu sempre gostei muito de correr, acho que isso vem muito do meu pai, ele fez 7 maratonas, numa época eu fiz um intercâmbio, eu sempre gostei muito de esporte, e o esporte que seria mais fácil, que eu não dependeria de nada, a não ser um tênis, seria a corrida. Então foi ali que eu realmente comecei a amar esse esporte. E aí sempre foi uma válvula de escape pra mim, então uma das formas que eu equilibro os pratinhos no meu dia é com o esporte, principalmente a corrida. Então eu não abro mão, principalmente em semanas agitadas, onde eu tô mais ansiosa. Só que tem um lado também que eu sou muito competitiva comigo mesma, então às vezes eu faço da corrida uma competição comigo. Isso é problemático, mas eu acho que talvez todo mundo que corre é um pouco assim, né? Mas basicamente é isso. E aí eu tô me aventurando ali no triatlo. no triatlon, exato. Foi uma das responsáveis pelo sold out ali em um dia do... Não, Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, eu tenho certeza que ela não fez isso. eu não me Porque pela maneira como ela pensa, ela vai fazer. Ela falou iniciante, eu ia né? me inscrever. Ah lá, ó. Mas aí Talvez, não sei se vão me cancelar. Eu ia me inscrever, mas daí quando eu vi, tipo, caraca, eu vou gastar tudo isso pra nadar na marginal, não vou.
Eu falei, deixa mais pra frente que talvez eu faça em algum outro lugar. Talvez eu morda minha própria língua e esteja fazendo aqui em São Paulo alguma Você vai. vez. Provavelmente, É. porque São Paulo é a coisa mais legal que tem. Então, todo mundo fala que tem a torcida, seus amigos conseguem... Sua família, Exato. tem tudo isso daí. Então. E acho que daqui a pouco, agora que minha aposta, né, falando do futuro, você também vai entender que pra marca que você é dona, uma das donas, estarem no Ironman de São Paulo Sim. tem um Conversa. peso, tem Um conversa. diferencial. Sim. Porque é onde tudo acontece, os lançamentos Sim. É verdade. e tal, então. Faz sentido. Mas é isso, eu achei que você foi prudente. Mas pode ser que eu... Porque assim, sabe o que acontece? Vai devagar. Não, vai devagarzinho. Sim, Aí ano que vem você pressa, faz, exato. daqui 2 anos você faz, em Não, 2027. Por enquanto eu tô me divertindo nas Isso. distâncias curtas, tá tudo certo. Show. Sim. E você? Então, eu tive uma fase que eu tava, tipo, bem viciada na corrida também. Só que aí eu me lesionei, eu tive uma canelite. E essa canelite nunca melhorou 100%. E isso começou a me deixar muito desanimada, assim. Porque eu voltei a correr e aí, tipo, começava, tipo, a falar... agora eu vou fazer a minha maratona. Porque eu machuquei pra treinar pra meia. Daí eu não fiz a meia. Daí eu falei, agora vai de novo. Daí começa a chegar um pouco mais, voltava a dor. E aí eu falei, quer saber, tipo, eu vou só correr, tô numa fase, assim, da minha vida que eu falei, quer saber, são muitas cobranças já, muitas coisas acontecendo. E aí eu tô só correndo o que eu quero, sem, tipo, sair com meta. Geralmente eu falo assim, mínimo 5, máximo 10, porque mais de 10 começa já a machucar. E se eu não tô afim, eu não vou. Tipo, eu gosto muito de musculação, por incrível que pareça. Eu realmente gosto da Brinca que ela é a musculação. maromba das três. Tipo, eu tenho prazer de ir na academia, tipo, eu gosto mesmo. Não que eu seja maromba, mas eu gosto. Não sei porquê, mas eu gosto. Você Tipo, gosta de ir na academia, eu puxar um gosto. ferro. literalmente. Legal. Tipo, talvez eu goste de conversar com as pessoas. Sei lá, pode ser isso também, tipo, do social, da musculação, mas eu gosto. E aí, sei lá, por exemplo, semana passada eu falei, não quero correr. E eu fui todos os dias na academia e tudo certo. Tipo, essa semana eu já tô com saudade. Provavelmente amanhã eu vou correr. Então é algo que nesse momento tá leve, mas eu gosto muito da corrida. Toda vez que eu volto, eu fico assim, nossa, eu amo isso e tal. Aí quando eu sinto a dor, eu começo a desanimar de novo. Mas é isso, basicamente. E a Jo? A Jo A Jo é da maratonista. corrida. Inclusive, ela acabou de fazer a maratona. Ela fez Nova York primeira vez e agora ela acabou de fazer Berlim. Na lua de mel, tá, gente? A lua Só de mel lua de dela mel foi maratona. Na maratona de Terem Berlim. ideia. Depois ela foi realmente aproveitar. Legal. Os dois, Que- tipo, os dois correram junto a maratona e depois foram pra segunda parte da lua de mel. Exato. E foi muito doido, porque, tipo assim, quando a gente se conheceu, a Jo não tava correndo. E aí a gente foi viajar juntas, tipo, pra casa de campo da Nath. E a Nath tava super correndo também e tal. E a gente falou, vamos sair pra correr. Daí eu lembro que eu e a Nath falamos, vamos fazer 12, eu acho. E a Jo, tipo assim, vou fazer o que eu aguento porque eu não tô correndo. E aí ela correu, sei lá, acho que 5, 7, sei lá, e falou, nossa, foi tão bom e tal. Depois disso, do nada, a menina volta e fala assim, vou fazer maratona, gente. Não é que ela falou, vou fazer uma meia, ela literalmente, Vamos fazer um... decidi fazer maratona de Nova York. A gente falou, tá bom. Ela fez, agora Berlim. Exato. Vamos ver qual vai ser a próxima. Exato. Legal. E o pai dela também é super da maratona, então ela fez Nova York com o pai dela, daí agora ela fez com o marido. Então, Legal. tipo, acho que também tem esse lado, assim, bem, tipo, da família. Sim. A gente tá indo pro final e eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que é uma pergunta complexa. O que vocês esperam ou como vocês selecionam essas pessoas que vocês enviam produtos que a gente chama de influencers, especialistas, nutricionistas? Como vocês selecionam essas pessoas e o que vocês esperam delas? Como que você sabe se isso foi bom ou não foi bom? Ou... Eu, falando agora como a garota que Eu acho cuida que do ela vai saber marketing, falar, exato. se eu pudesse, eu enviaria só pra limito. muitas pessoas. Em resumo, eu falo, você pode, você tem Exato. X pessoas Aí pra assim, mandar. Eu faço a minha Olha. listinha, pá, bato lá com a estagiária. Aí a estagiária, né, já sabe como agir mas eu finjo que eu não sei. Então, mas a Gi não vai gostar desse número aí, não. Eu falei, vai que? Manda aí. Aí ela, tá, não dá, porque a gente tem um limite, né? Porque custa Ela pra sempre gente me mandam enviar. mais do limite. Eu falo, eu vou apagar Não, o mas que eu essa faz escolher sentido. Essa a gente pode enviar, depois a gente diminui do mês que vem, tá Nunca tudo diminui. certo. Mas a gente basicamente tem um número limite que cabe ali dentro do nosso orçamento hoje para enviar. E a gente pensa muito certo em quem faz sentido enviar, mas quando a gente pensa em nutricionista, a gente pensa, tá, mas o público que essa nutricionista atende, pelo que a gente consegue perceber ali das redes sociais, faz sentido com o público-alvo da Deli? Porque a gente adoraria poder enviar para todo mundo, mas querendo ou não, a gente tem uma marca e produtos que
precisam ser vendidas. Então, a gente tem esse pensamento por trás. E da parte de influenciadoras também, a gente não tenta alcançar essas hiper, mega, gigantes influenciadoras, que a gente sabe que hoje é o trabalho delas, hoje a gente teria que pagar muito caro e é um dinheiro que a gente não tem. Então, a gente faz... a gente envia, conversa com a pessoa, vê se ela topa enviar, e aí por isso que a gente foca nas influenciadoras menores e que realmente gostam do produto. Então, por exemplo, a gente fez um primeiro seed uma vez e a gente viu que uma boa parte dessas influenciadoras realmente amaram os produtos, pediram mais. Então, essa pessoa faz sentido a gente enviar todo mês. Ela realmente gostou, ela consome, ela mostra pro público, mas daí quando a gente vê que a pessoa não posta muito, a gente fala, não faz sentido enviar de novo, porque essa pessoa... Tipo, ela não virou consumidora. Então, tipo tem assim, uma principalmente com comunicação. cereal, que é algo, tipo, da sua rotina do dia a dia, a gente sabe quem consome, óbvio. Não é que a pessoa vai postar tudo, mas se ela é uma influencer, ela costuma postar o que ela come, o que ela faz, etc. E tem algumas que são muito fiéis, que postam literalmente todo dia o cereal lá. E daí você vê, tipo, essa pessoa faz sentido, porque ela, tipo, ela vive... de fato, aquilo na rotina. Não é só, tipo, eu recebi, comi um dia e postei. E ainda manda, tipo assim, tem umas que compram, isso é muito legal. A gente vê, tipo assim, tem umas que ficam pedindo que, tipo, mal postam. E tem umas que, tipo, postam todo dia e ainda compram. Tipo, muito legal isso. E eu acho que também falando das Nutris, tipo, a gente, como Nutri, a gente segue a maioria dessas Nutris que a gente costuma tem uma relação dar. muito A boa gente conhece e tal. E a gente, acompanhando, a gente sabe se é ou não, tipo, no sentido de, tipo... se ela posta algumas coisas que a gente não concorda, a gente já repensa se faz sentido. Tipo, se ela postou isso é porque ela posta qualquer coisa. Tipo, ela, tipo, não é fiel a alguns princípios que a gente tem. Então, talvez a gente não mandaria de novo. Então, também tem esse olhar crítico de fato, ela vive coisas que a gente acredita, que a gente prescreveria para os nossos pacientes, ou ela posta qualquer coisa que mandarem. Porque... ok, talvez o público dela não veja isso ainda, mas talvez em algum momento veja e vai desmerecer a nossa marca também. É um olhar mais de especialista também, de análise, né, exato. do pessoal. Exato. E qual é a história, a história mais legal que vocês tiveram, assim, de uma influencer ou de um especialista divulgando um produto, assim? Muito legal. Nossa, tem vários, né? Teve uma Nutri que a gente admira super, que postou e a gente nem esperava. Tipo, a gente mandou pra ela provar, porque ela nunca... Acho que pode falar, acho que é legal até. Tipo, essa Nutri, ela chama Marina Gorga e ela, tipo, tem alguns cursos e tal. Então a gente sempre gostou admirou muito ela, dela, assim, real. E a gente, tipo, falou, no começo a gente nem tinha mandado porque ela não posta a marca. Tipo, acho que nunca tinha visto, literalmente. Daí a gente mandou e aí ela postou, tipo assim, eu nunca posto nada, mas eu gostei muito dessa marca. Gente, o número de pedidos depois foi, tipo, brum. Foi, tipo, bizarro, porque é isso, tipo, ela só posta se ela realmente acredita e ela tem muita autoridade pra falar, porque ela não é aquela pessoa que posta qualquer coisa, ela nunca posta, literalmente. E a gente ficou muito feliz. E aí na Naturaltech ela foi lá e conversou com a gente, falou, gente, eu gosto muito. Inclusive, a gente falou, nossa, a gente ama o curso. Falou, eu faço um cupom pra vocês, tipo, deu uma troca muito legal. E agora a gente manda sempre pra ela. E, tipo, foi bizarro isso, tipo, a gente ficou, tipo, meu Deus, tipo, ela não é que ela tem zilhões de seguidores, só que ela é tão, tipo, conceituada e boa, e as pessoas admiram tanto que, tipo, a gente ficou, nossa, que legal. E aí eu tenho até uma amiga que passa nela, daí outro dia ela mandou mensagem, olha a minha dieta. Daí quando eu vi dela, eu falei, ela realmente, tipo, gosta. Legal. Exato. Show, estamos indo pro nosso final, como o Thiago falou, e eu sempre tenho duas perguntas. Uma é mais sobre o futuro da Deli, o que vocês estão vendo aí, tipo, a curto, médio prazo, que tem algum lançamento, que vocês podem dar algum spoiler, enfim. Gosto. Tem um lançamento vindo agora em outubro. Esse eu posso falar que vem, né? Esse já tá na logística. Já está no estoque, por isso que eu tô tá animada. produzido. Ou seja, já tem a criativa e a chefe Exato. da produção. E a outra... Exato. Então, tem um lançamento... Já tem uns spoilers, assim, até na... Qual é o spoiler? nas redes. Que vai bem perto esse episódio. Quando? Que dia, você sabe? Não, mas a gente pode ir analisar na grade. Tá. Porque o lançamento, vou falar o dia, né? 22. Dia 22 De outubro. vai ser esse lançamento. Pode falar, porque vai ser depois. Vai ser depois. Ah, tá. Bom, então Então vai vir mais um mais sabor um cereal. cereal, baunilha.
Isso é até legal, falar rapidinho, eu sei que já tá terminando, mas tipo assim, uma coisa que a gente como marca pequena aprendeu é que não adianta sair lançando tudo que a gente tem rápido, a gente tem que guardar recursos. Então, quando a gente lançou as barrinhas, a gente não tinha plano de lançar outras coisas tão rápido. Então a gente lançou só 2 sabores pra ter o que lançar ainda no mesmo ano. Então a gente segurou os 2 sabores e aí a gente fez tipo esse formato de drop, fala. E foi mal. Corta, é assim. Esse Vai manter porque isso tá bom, vai. Esse formato de drop pra, tipo, ter esse boom do marketing, ter o que falar, porque também às vezes você fica muito tempo sem lançar, é ruim, mas se você lançar muito, também é ruim. Então, o cereal de baunilha, ele veio antes do cereal de cacau, por isso que eu falei, quando ela falou do cacau, logo que ela falou, o de chocolate e tal, eu fiquei meio tipo, mas não foi o chocolate, foi de baunilha que veio antes, mas tudo bem. E aí... Eu nem lembrava. Sim. E aí a gente falou, tipo, tá, vamos segurar, vamos lançar o de chocolate que é mais, tipo, atrativo, comum, né? etc. Golaço. E aí, depois a gente lança o de baunilha. Só que, tipo, ele já tá pronto há muito tempo, assim, tipo... E a gente tenta sempre também, tipo, viabilizar bem um produto antes de lançar um próximo sabor A dele. gente, assim, tá pronto há muito tempo, mais ou menos Sim, um mês. No sentido Só de que- consolidar, né? Exato. Ele já tava Sim, tem que dar uma desenvolvido há muito tempo, e aí quando a gente viu que deu certo, a gente falou, Então, bom, agora podemos lançar. Legal. E no final das contas, uma das dúvidas que vocês falaram, que vocês não sabiam se vocês eram Deli Nutrition ou Deli Alimentos, vocês acho que acabaram indo pro lado de alimentos, né? alimentos. Pro dia a dia, ou seja, sim, e tá total. consolidando uma linha de produção que vai pegando o dia a dia das pessoas. Exatamente. Então, o Sim, lanchinho da tarde, Essa é a ideia. Não, e as Legal. coisas também acontecem, tipo assim, um outro por trás disso é, a Nath falou, né, tipo, a gente começou a desenvolver a proteína do colágeno, mas no meio do desenvolvimento teve uma mudança de legislação da Anvisa, então todos os produtos que são classificados como suplementos alimentares precisam de um teste de estabilidade. Esses testes são caríssimos. Então, tipo, muitas marcas até já tiraram produtos de linha, porque, tipo, pode chegar a R$200 mil. Tipo assim, então é um negócio bem pra filtrar mesmo o mercado. Então a gente falou, nem O que é adianta. bom. O que é bom. muito bom por um lado, Sim. só que por outro, tipo assim, Impede de marcas... impede de você entrar com um Exato. produto legal só porque você tem que fazer o teste. Tipo, dependendo do que você usa, você não tem o teste no Brasil. Então não tem estrutura pra isso. Essa é a grande questão. Tipo, dependendo se você tem que mandar o produto pra fora, daí fica muito caro. Então, eu acho que é legal, mas às vezes você vai acabar... Ou, por exemplo, você tem um produto e aí não daria porque vai custar tão caro. Você vai tirar ativos legais do seu produto só pra conseguir fazer o teste. Então tem dois lados, né, da moeda. Entendi. Show! E a última... quem vocês gostariam de ver aqui, sentado nessa mesa, podendo falar, tipo, com esse público que escuta a gente aqui também? Acho que a Gi pode falar. Eu acho que a Andrea da Moon Milk, eu acho que muita gente conhece, né? É uma empresa que a gente admira muito, eu acho que ela foi muito inovadora, ela passou por muitas coisas, assim, até pensando nessa parte de legislação, etc. E ela soube muito dançar conforme a música, então a gente realmente admira muito ela como empreendedora. Sim. E acho que faria muito sentido, assim. Legal. Show! Legal, acho que a gente tem que convidar ela, né? Sim. E agradecer vocês de terem vindo, assim. A Nath, acho que recebeu o convite super bem, se dispôs, trouxe vocês e a Gil. Um dia a gente tem que conhecer ela, tem que conhecer a terceira ponta aí da... É maratonista. E parabéns, assim, acho que vocês construíram uma marca muito legal. É legal também todo mundo ouvir isso, falando que a gente não recebeu nada pra convidar vocês e nem falar sobre o produto. Acho que as pessoas saberem que a gente gosta e admira a marca de vocês de verdade. Então, agradecer mesmo o tempo de vocês e agradecer e desejar boa sorte aí para os próximos lançamentos. Obrigada. Vocês já provaram o cereal, o snack? O cereal eu provei pouquinho Aham. na Donatec. Nós estávamos lá. A gente tava lá, a gente foi lá. A gente tava lá. Legal. Foi a primeira vez que a gente tava andando com a Sports Lovers na Trotec. E aí foi legal pra também o alemão se entrosar um pouco mais nesse universo. Ele já encontrou um monte de amigo lá dele. E o que eu não provei é esse daqui. O snack. Né? Eu também. Depois aqui eu vou Bem, provar. Sim. Vi que tem 2, então um é meu. Sim. Então, obrigado, Obrigada a meninas, vocês mais uma vez. Convite, obrigada. E pra você que segue a gente, não esqueça, eu sempre falo, @sportslovers.com.br. Segue, clica, sininho, todas essas coisas que vocês já sabem. Agora, arroba Deli Nutrition, vamos ajudar o mundo empreendedor a crescer. isso aí. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Sports Lovers.